Olá pessoal, vamos a mais um vídeo. Eu me chamo Franquinei Santos de Almeida, sou aluno acadêmico do curso de licenciatura plena em matemática pela Universidade do Estado do Amapá, UEAP, tá ok? E nesse vídeo nós vamos apresentar para vocês de forma bem simplificada, bem tranquila, números, cujo objeto do conhecimento é números racionais na representação fracionária e na decimal, uso e ordenação, tá ok? Então vamos lá o material. Habilidades na BNCC. Habilidade na BNCC é a EF07MA10. Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica. Vamos à introdução. Os números racionais fazem parte do nosso cotidiano em diversos momentos. A seguir, iremos demonstrar os conceitos e as diversas formas de seu uso, tanto na representação fracionária, tá ok? Vamos marcar isso aqui. Tanto na representação fracionária, como também na decimal. Conceitos e fundamentos. Definição de número racional é qualquer número que pode ser escrito como quociente de dois números inteiros, em que o divisor é diferente de zero. É chamado de número racional. Representação fracionária dos elementos de Q. Q é igual P sobre Q, tá? Onde P, Q que pertence aos números inteiros, de Q tem que ser diferente de zero, tá? A fração é dada pela divisão de determinados números inteiros, sendo representada da seguinte maneira: modelo de fração. Para que aconteça a fração, portanto, é necessário que A e B sejam números inteiros e que B seja qualquer número diferente de zero. Tá, pessoal? Então, vamos ver isso aqui. Na representação fracionária, o número abaixo da barra é chamado de denominador. No caso aqui é o 1, tá, pessoal? Chamado de denominador da fração. E o número em cima da barra é chamado de numerador. Então vamos localizar aqui o numerador, que fica em cima, e o denominador, que fica embaixo. Tá ok? Bem tranquilo, né? Observe que o número inteiro também pode ser representado em forma de fração, desde que siga uma condição que o numerador seja múltiplo do denominador, ok? Isso porque temos que, um exemplo, 2, ele pode ser representado por 2 sobre 1, tá? 2 dividido por 1 é igual a 2, tá? Então, qualquer número inteiro pode ser representado na forma de fração, tá ok? Outro exemplo, menos 3 é igual a menos 3 sobre 1. Então, pessoal, qualquer número inteiro pode ser representado em forma de fração, tá? 4, o 4 pode ser representado por 8 sobre 2, ou então 4 sobre 1 também, tá ok? O 3 pode ser representado 9 sobre 3, ou então 3 sobre 1. A condição é de que o número seja inteiro, tá ok? Vamos lá. Vejamos outros exemplos. Na letra A, nós temos que 5 é racional, pois pode ser escrito como 5 sobre 1,
ou 5 dividido por 1, tá? Então a gente está demonstrando que todo número pode ser escrito na forma de fração, tá ok? Menos 3 é racional, pois menos 6 dividido por mais 2 é igual a menos 3, tá? Ou podemos indicá-lo também menos 6 mais 2, tá? 0,6 é racional, pois 0,6 pode ser escrito da seguinte maneira: 6 sobre 10, ou ainda 3 dividido por 5, tá ok? Então, na letra D, nós temos mais 2 é número racional, pois 6 sobre 3 ou menos 10 sobre menos 5, ou ainda 2 sobre 1, tá? Esses resultados vai dar 2, tá bom? Então são várias formas de representar o número 2 também, tá? 0,666 é um número racional, pois esse número 0,666 ele pode ser representado, tá? 2 sobre 3, tá? Que na forma decimal é conhecido como dízima periódica, pessoal, tá? Então a dízima periódica é quando a gente tem uma sequência de números que se repetem, ok? Uma observação aqui: todo número racional pode ser escrito na forma de um número decimal, por meio de um número decimal exato. Por exemplo, 3 sobre 4 é igual a 0,75, tá? Então a gente pega um número que está em forma de fração, tá? E passa ele em forma de decimal, ou de uma dízima periódica, por exemplo, tá? Se for 1 sobre 3, vai dar igual a 0,3333 e assim sucessivamente, tá ok? Então toda vez que o número após a vírgula se repetir, vamos dizer dessa forma, chamado de dízima periódica, tá? Então, pessoal, as frações, elas estão no nosso dia a dia. Em vários momentos, de várias formas, a gente encontra o uso de frações. E aqui eu vou apresentar para vocês alguns exemplos, tá? Um exemplo aqui, olha. Quem aí já abriu um pacote de biscoito, tá? O pacote de biscoito, a partir do momento que você compra ele, que ele está inteiro, ele está ali 100%, né? E à medida que você vai tirando o biscoito, tá? Ele vai transformando, aquela quantidade de biscoito vai se transformando também em fração. Por exemplo, nesse tipo de representação de frações, utilizamos frações para representar a parte de acordo com o total de partições. Por exemplo, um pacote pequeno de biscoito contém 8 unidades. Se como 6 destes biscoitos, como então 6 de 8 do total, e sobram 2 de 8 de biscoito. É importante ressaltar que o todo formado por partes iguais, ou seja, todos os biscoitos são iguais 1 a 1, tá? Então, quando eu tenho o biscoito completo, eu tenho 8 sobre 8, tá? Que dá 1. À medida que eu vou tiro um biscoito, aí eu vou ter 7 sobre 8, como mais 1, 6 sobre 8, como mais outro, 5 sobre 8, e assim sucessivamente, tá ok? E se a gente for fazendo essas continhas aí, tá? Ou vai se transformar num número inteiro,
ou vai se transformar numa dízima periódica também, tá ok? Outro exemplo do nosso cotidiano, tá? Com relação à questão de combustível, tá? Razão. Nesse tipo de aparição é preciso descobrir o todo para se definir a partição. Um exemplo ocorre com a gasolina brasileira. A gasolina brasileira que está muito caro, entendeu? Mas ainda assim a gente consegue encontrar fração nela, tá? Não no preço. Tá? Segundo o Conselho Nacional de Petróleo, a quantidade permitida de etanol a ser adicionada à gasolina está compreendido entre 18%, olha aí, tá? O que é 18%, pessoal? Tá? É 18 sobre 100, não é isso? E 24%, ou seja, a cada 100 partes dessa mistura de etanol e gasolina, 24 partes seriam de etanol e 76 partes de gasolina. Então a fração de etanol seria 24, né, por 100, e de gasolina seria 76 por 100. Então a gente tem essa mistura na gasolina, tá? Um outro exemplo aí, tá? Questão do quociente. Onde é que a gente pode encontrar quociente no nosso dia a dia? Nesse caso, a fração representa o resultado de uma divisão quociente. Um exemplo é o bolo de aniversário, onde cada convidado recebe um pedaço do todo. A pessoa tenta fatiar o bolo em pedaços do mesmo tamanho, mas nem sempre consegue, não é isso? Por isso existem cortadores de bolo que buscam fazer justiça. Veja o exemplo, tá? Aqui você vê que ele procurou cortar aqui certinho o bolo, entendeu? Para que todas as partes ficassem iguais, tá? Então 16 pedaços desse bolo seria representado por uma fatia de 16, tá ok? Essa aqui é a representação nesse exemplo aqui, tá? Operador multiplicativo é um outro exemplo que nós temos aqui, ó, de fração. Pode multiplicar um total. Por exemplo, podemos estimar quanto de gasolina temos em um tanque de combustível. Podemos citar que em alguns carros, marcadores de tanque de combustível são em formato de arte, tá? Como é nesse exemplo aqui, pessoal, tá? Vamos verificar o seguinte. Se ele tivesse até aqui, o ponteiro tivesse aqui, o tanque estaria cheio. Digamos aí que esse tanque de combustível pegasse 50 litros de gasolina, tá? Se ele tivesse aqui no meio, ele teria 25 de 50. Se ele tivesse, como ele está aqui, ele tem 25 de 50, tá? Então depende da quantidade de combustível que pega esse tanque, tá? Aí a gente vai poder calcular aqui quanto é que tem dentro de combustível nesse 1/4 aqui de demonstração do ponteiro de gasolina, tá? Então vamos aqui, ó. O marcador está indicando que o carro possui 1/4 do tanque de combustível, tá? Mas só com isso a gente sabe quanto de combustível tem? Não, né? Sabendo que um tanque de combustível possui um total de 96 litros, agora sim, 96 litros, quanto resta de combustível, tá? Multiplicamos 1/4 por 96 e notamos que essa multiplicação na verdade se torna uma divisão. Por quê? 96 nós temos 1/4, tá? 96 vezes 1 é igual a 96, tá? 96 o que? De 1. Aí 1/4 dá 96,
sobre 4. 96 sobre 4 é igual a 24. Então restam ainda 24 litros de combustível nesse tanque. No caso, esse tanque aqui, que no exemplo teria 96 litros. Ok, pessoal? Tudo certo aí? Como probabilidade, entendeu? É o mais outro exemplo que a gente tem no cotidiano, por exemplo, aqui nas loterias, tá? Alguém já ganhou aí algum prêmio da loteria, entendeu? Você já procurou saber qual a sua probabilidade de ganhar na Mega Sena da virada do ano? Pois bem, segundo a Caixa Econômica Federal, esta probabilidade é de 1 em 50 milhões. Se você fizer uma única aposta, a chance é de 1, olha aí, pessoal, questão de fração aí, para 50 milhões. É difícil, mas não é impossível. Portanto, frações também expressam probabilidade, tá? E números racionais na reta numérica, tá? Vamos descobrir agora como encontrar um número racional na reta numérica. Um exemplo: 3 sobre 2. 3 sobre 2. A fração está nos mostrando que estamos dividindo 3 partes em 2 partes, tá? Ou seja, 3 unidades de medida em 2 primeiramente. Primeiramente devemos encontrar na reta a unidade 3, tá? Tá bem aqui o 3. Após isso devemos dividir esse segmento AC em 2, tá? Então, dividindo ele em 2, vai dar bem aqui o meio, tá? E para cá a gente tem 1,5 e para cá 1,5 também, tá ok? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero ter contribuído com vocês, tá? E ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.